é, entender as soluções climáticas, né, da localidade de Utinga, certo? Queria apresentar para falar um pouco, fazer uma saudação a Yas, que é a assessora de programas da Rede Como A. Olá, pessoal, boa noite a todas, todes e todos. Eu me chamo Yasmin, trabalho aqui na Rede Como A, na assessoria de programas. E só para receber todo mundo aqui, né, as boas-vindas, agradecer a todo mundo por estar acompanhando aqui a atividade do Albert. A Rede Como A é uma rede atualmente composta por 18 fundos comunitários e fundações que apoiam justiça socioambiental em todo o Brasil. E um dos programas que a gente tem na rede é o programa Saberes, que é um programa de produção de conhecimento para o campo da filantropia, a partir de lideranças comunitárias, do qual o Albert faz parte, né, da turma atual do Saberes, está fazendo uma pesquisa super interessante sobre o acesso a recursos por parte de movimentos sociais na luta por moradia e organizações de base comunitária. E outra atividade também que a gente realiza aqui na Rede Como A é o mês da filantropia que transforma. Essa programação que vocês estão participando hoje faz parte do mês, que é esse movimento que a gente tem criado desde o ano passado, se dedicando a debater, visibilizar e fomentar as práticas de filantropia comunitária e de justiça socioambiental no Brasil, demonstrando a contribuição que essas filantropias têm para a transformação social, para o acesso a direitos e para o fortalecimento da democracia. Este ano, quer dizer, especificamente, o mês da filantropia que transforma está abordando soluções climáticas locais, que são aquelas soluções criadas junto a movimentos, coletivos, organizações e comunidades em diversos territórios, para enfrentamento às mudanças climáticas. E a gente também está buscando viabilizar mecanismos, né, que fazem com que os recursos da filantropia cheguem diretamente, nesses movimentos e cheguem na base de forma geral. Então, a gente quer, com o mês, trazer visibilidade a essas estratégias que são desenvolvidas por membros da Rede Como A, mas também por parceiros, por participantes do programa Saberes, como é o Albert, né, pessoal da Pacová, e demonstrar isso em diferentes formatos. Então, a gente tem uma programação bem recheada, com muitas atividades, com campanhas, com vídeos, com podcast, com lançamento de publicações, enfim, um monte de coisa, caso vocês tenham interesse em se envolver mais. Eu vou compartilhar o link para o mês da filantropia que transforma aqui no chat, caso alguém tenha mais interesse. E se alguém tiver qualquer dúvida sobre a Rede Como A, sobre o mês ou sobre o programa Saberes, eu vou estar aqui acompanhando o evento também e posso responder vocês. Então, contem comigo. No mais, desejo a vocês uma ótima atividade, e qualquer coisa, eu estou por aqui. Obrigada, Yas. Muito importante ter sua presença na atividade hoje. Pronto, para dar continuidade, eu gostaria de fazer a leitura de um trecho do livro do Davi Copenauer, que tem muito a ver com o debate que a gente vai fazer, né, sobre o que a gente vai trazer aqui na atividade. Vou começar. A floresta está viva, só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra. O chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo quando não haver mais nenhum deles vivos para sustentar o céu. Ele vai desabar. Com isso, eu gostaria de chamar para a primeira fala o pesquisador do Observatório de Restinga, Davi, coordenador também da Pacová, Davi Levi.
Boa noite, gente, né? Como já dito pela companheira Josi, eu sou Davi Levi, sou coordenador da Pacová, também pesquisador do Observatório Rio Tinga, que é uma iniciativa da Pacová, né? Enquanto organização preocupada em articular a campo e a cidade e as demais problemáticas, buscando o debate da justiça socioambiental como central. E eu vou fazer uma breve exposição, dividida em três momentos, que, enfim, vou começar exemplificando, né, o que é o observatório e a importância de observatórios, né, no âmbito geral, trazendo exemplos de demais outros trabalhos que pautam justiça socioambiental e que estão preocupados em criar, de certa forma, esse banco de dados, disseminar informações para o combate é, do processo de crise climática que a gente vem sofrendo a nível global e, em seguida, dar um embasamento maior do que os impactos no Rio Tinga, que é o, enfim, a principal atualmente é a principal atuação, né, do observatório em torno das mazelas que estão em torno do Rio Tinga, território da Chapada da Diamantina, aqui na Bahia, e em seguida dá uma margem geral da existência do observatório e do que a gente vem produzindo até então, nesses últimos meses. Bom, o observatório, como um todo, como iniciativa, tem como finalidade, né, de certa forma, missão, reunir fatores e compartilhar informações, desenvolver tecnologias e conhecimentos, né, voltados para o desenvolvimento de redes de pesquisadores e estudos que acabem avaliando, né, alguns impactos. Nesse caso, do Observatório do Rio Tinga, é o impacto, né, do processo da hídrica e soberania do território, já que é um rio que tem forte ligação com a Chapada da Diamantina e com povos originários, né, em torno da vivência dos rios, como é o caso dos povos pais, essas lideranças. E, no caso do Rio Tinga, tem essa preocupação com o monitoramento climático local, né? Que a gente tem uma preocupação em entender que todo o processo de crise climática, crise hídrica, enfim, é, mutante, todo um ecossistema próprio que vive ali em torno do meio ambiente, além da fauna e da flora, mas também populações como o povo Paiaiá, como populações que vivem e que, consequentemente, têm toda a sua dinâmica de vida pautada na existência e na sobrevivência desse rio. Que nos últimos anos vem sofrendo ameaça diante ao avanço da monocultura de banana na região, que vem usando um quantitativo de água muito além do que o rio, enfim, possa ofertar, né? E que, a despeito disso, causa uma preocupação com o uso da água que vem a faltar para essas populações originárias que estão no território muito antes mesmo dessa expansão da monocultura e, enfim, e do uso da água indevido, né, sem preocupação com demais indivíduos que precisam daquilo ali, de fato, não uma lógica de lucro ou mercantil, mas que precisam, de fato, do rio para a sua sobrevivência. Bom, o, o Rio Tinga, ele está localizado na região da Chapada, como eu já tinha dito, e eu vou dar algumas informações básicas, né, em torno da e de sua bacia hidrográfica. O Rio de quilômetros quadrados de bacia hidrográfica, um rio que banha boa parte da Chapada, e que tem uma ação direta, né, com a segurança física e econômica
e alimentar de muitas pessoas, né, que acabam por depender do rio. E neste cenário, a gente vai se deparar com comunidades que ao longo dos anos vêm perdendo essa autonomia hídrica e de outros grandes, por conta desses grandes produtores da monocultura. Então, o Observatório do Rio Tinga, ele tem como papel principal ter um entendimento, levantar informações iniciais, né, do que se passa no Rio, de forma, enfim, que venha monitorar, buscando não somente entender esses processos, mas também fazer com que ele consiga aglutinar esses dados para que, enfim, não passa somente da reflexão do que o Rio vem, da destruição que o Rio vem sofrendo nos últimos anos, mas que também esteja ali como linha auxiliar para sanar essas problemáticas. Então, o Observatório do Rio Tinga, ele cumpre esse papel, né? E atualmente a gente tem uma equipe de mais ou menos 15 pesquisadores que estão centrados nessas questões. E qual são os principais impactos, né, que essa monocultura vem causando no Rio Tinga, né? A gente vem tentando identificar através de um processo de pesquisa aonde que está localizado, como é que isso vem impactando a nível territorial as ações de cotidiano e de vivência desses indivíduos que moram no entorno e como a gente pode pautar a nível territorial e local essa crise climática e, consequentemente, um processo de justiça socioambiental. E como é que a gente faz para pensar isso, né? E como é que a gente dá o pontapé inicial para que esses processos de justiça socioambiental venham a sair do papel e de fato se concretize? É realmente tendo ali um processo de monitoramento, colhendo informações, sendo uma linha auxiliar para essas comunidades, tendo a possibilidade de ofertar alguns serviços que dentro da realidade é, desses territórios não seria possível, né? Então, a gente chega pensando nesse processo de ser uma linha auxiliar, não somente de conhecimento, de formação, e até mesmo de pensar e desenvolver soluções junto às comunidades, mas também para pensar políticas públicas e dar vazão a nível territorial, porque esses problemas sendo, né, que no caso do processo da monocultura é de conhecimento de que não se pode fazer com que, enfim, um quantitativo maior de água dos rios seja somente enviesado para o favorecimento de um único tipo de plantação que visa, né, um acúmulo de lucro mercantil, enquanto outras pessoas dependem do rio para a sobrevivência. Enfim, passando agora para o debate em torno, né, do papel do rio Utinga e por que que o observatório ele se estabelece nesse processo territorial, é, parte muito de exemplos de outros observatórios, como o Observatório do Clima, que é um observatório que existe há aproximadamente há 15 anos e que vem aí suprindo um papel importantíssimo em torno da crise climática a nível nacional, e também outros observatórios que estão centralizados em regiões locais, como o Observatório dos Conflitos Socioambientais da Chapada Diamantina, que está localizado nesse mesmo processo territorial que a gente, né, do Observatório do Rio Tinga, e o ONDAS, né, que é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento. Visa, né, esse entendimento do processo em torno da soberania hídrica, que é defender a justiça socioambiental, que é o fortalecimento da democracia e das condições de vida justas e igualitárias para muitos indivíduos, né, que dependem de um processo de vivência e que tiram a sua sobrevivência em torno de de um processo ah, que está atrelado à existência e à vitalidade de um rio, né? Então, assim, é possível trabalhar e conciliar o processo da monocultura, que está muito pouco preocupado com a vivência do rio,
Porque é muito fácil, por exemplo, para esses grandes produtores, naquele momento, aproveitar-se daquela região e, a partir daquele momento que aquela região não supre mais as demandas de produção, saírem daí e se localizarem em outro espaço, em outro território, onde tenha melhores condições, enfim, e deixar aquele território ali no processo de vastidão. Que é muito o que o texto de Josi, né, do Davi Calperoá, Liderança Indígena, traz no livro No Meio do Céu, A Queda do Céu, que é esse processo de destruição gradativa, né? E que, dentro de uma lógica de justiça socioambiental, o observatório tem fazer essa, é, possam também atuar em demais regiões, fazendo com que, com que fatores da justiça socioambiental venham se concretizar e fazer com que, enfim, indivíduos não tenham seu território devastado em nome de um processo mercantil e de acúmulo de capital. Bom, eu tenho quantos minutos ainda? Só para eu me reorganizar. Ok, 5 minutos, obrigado. Bom, para fechar, o observatório, ele nasce dessa necessidade de realmente, da ausência de informações em torno do processo de devastação do Rio Tinga, e nasce desse estalo, né, dessa percepção da ausência do debate territorial e tudo mais, como, por exemplo, os observatórios citados, né, como o Observatório do Clima e o ONDAS, né, o Observatório Nacional dos Direitos da Água e Saneamento, que discutem a nível nacional e de uma amplitude muito maior. Então, o Observatório do Rio Tinga, além desse processo de conhecimento e capacitação de pescadores, está preocupado ali em fazer o debate territorial, entender também as particularidades e um processo objetivo de que está ali por trás de indivíduos e de povos que vivem na região. E tem seu objetivo principal a preservação e proteção do rio e dessas comunidades circundantes, né? Nossa abordagem no observatório envolve esse processo de monitoramento contínuo, não somente de ações de preservação, mas também de identificação desses processos contrários, né? Que no caso são esses processos de devastação, que estão para além de fatores diretos, como o processo da monocultura na região, mas também de processos indiretos, como pontos de poluição que por vezes não são identificados e que é preciso investigar, de saber, investigar, saber de como alguns dejetos chegam a esse rio, se é por meio da ausência de saneamento básico, ou até mesmo de descarte de dejetos de forma ilegal e que, enfim, é muito comum, né, em processos de um processo agora dessa relação de um processo de industrialização que vem chegando cada vez mais próximos das zonas rurais. E envolve, né, esse monitoramento também contínuo de políticas públicas, né, em torno da noção de proteção desses espaços, desses territórios, né, se essas ações governamentais chegam e como chegam, e além, né, de pesquisas e lançamentos de publicações, que nem é o caso mais recente. A gente tá, a gente escreveu agora mais recentemente também uma cartilha que está presente no material da SESI, que deve sair nos próximos dias, creio que no dia 24. A Josi e o Albert podem falar melhor disso, além do mais de atividade. E também, né, um espaço de produção de dados, e, enfim, e que é essencial para entender a extensão dos problemas
que estão presentes nesse território, que é o caso do Rio Tinga, e também como esse processo, né, acaba prejudicando não somente o território, mas também outras ações para além do que está instalado e instaurado ali, né, e como é que, por exemplo, isso pode danificar outras regiões vizinhas ou até mesmo o processo de vivência no perímetro urbano, já que, enfim, muitas pessoas têm hoje em dia essa relação muito próxima com a cidade, mesmo nos interiores da Bahia. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado pelo espaço. Só queria salientar mesmo a importância de se ter um observatório e também a honra de tocar uma atividade como essa, e um projeto que tem uma magnitude muito grande, já que a gente fala de uma importante região aqui da Bahia, né, que é a região da Chapada da Diamantina, que vem sofrendo não somente com essa questão da monocultura, mas também com um avanço de um turismo que por vezes não se preocupa, né, como é que chega nesses espaços e que tem, enfim, responsabilidade com o meio ambiente, e também convidar vocês para conhecer tanto o nosso site como as nossas redes, onde a gente costuma, enfim, publicizar e publicar os nossos resultados. Então, quem tiver interesse de saber mais, pode chegar e, enfim, nos acompanhar tanto pelo site quanto pelas redes. Obrigado. Obrigada, Davi, pela sua fala tão importante. Eu gostaria de chamar agora o Juvenal Paiaiá, que é um líder, né, um líder político, escritor e presidente da Associação Paiaiá e cacique Paiaiá também. Boa noite. Eu estava meio perdido aqui, sem saber como é que era, mas aí fui futucando até que apareceu, né? Bom, eu estou meio perdido também na live, né? Eu não sei bem o, qual bem o tema que nós vamos lidar, se isso é a questão do Rio Tinga, né? Se é a questão da ecologia, enfim, mas eu vou tentar falar alguma coisa, eu não sei realmente quanto tempo eu tenho também, né? E é isso, né? Bom, todos, você falou? Oi, diga. Boa noite, Cacique. Tudo bem? Então, acho que a Josi não tinha passado, mas a ideia do convite era para o senhor trazer um pouco da relação do povo Paiaiá, grandes defensores do Rio Tinga, né? Com as comunidades, enfim, a relação um pouco da questão do rio, a importância do rio e como o povo Paiaiá também tem tido esse trabalho essencial em torno disso. A ideia é que seja até uns 10, 15 minutos, mas o senhor fique à vontade. O espaço é do senhor. Ótimo. Bom, então, são 18h56, né? Então, vamos lá. Bom, o motivo da nossa estadia, da nossa permanência aqui, caiu, é? Alguém está me ouvindo? Eu não estou ouvindo ninguém. Alguém está me Sim, ouvindo? a gente está ouvindo o senhor. Está todo mundo mutado para poder ouvir, Tudo mas bem. está tudo ok. Tá bom. Bom, então, essa terra é uma terra indígena, certo? É preciso a gente entender o processo colonialista para a gente poder entender o que é reivindicação dos povos indígenas, né? Então, eu moro aqui em Iapira, né? Iapira, em Tupi, quer dizer cabeceira do rio, nascente do rio, a cabeça do rio, mais claro, né? E a letra Y na língua tupi quer dizer
rio, águas correntes e tal, né? A letra U quer dizer, no caso, líquido, né? Então, não, o U não é rio, né? Mas sim o Y, né? Quer dizer que está mais claro, e Tinga, né? Para dizer o rio Utinga do que Utinga. Aí Utinga seria águas claras, né? Itinga seria rio claro, né? Mas então vamos pegar essa questão mais para esclarecer algumas questões, né? O rio Tinga, na verdade, ele é um rio privilegiado, né? Ele é um rio privilegiado. Ele é um rio pequeno, ele é um rio, aquele chamado rio córrego, né? Ele apenas desce um pouco de água em comparação até com os outros rios da Chapada, né? Mesmo com o Paraguaçu, o rio, enfim, todos os rios que nascem na Chapada, né? Geralmente são rios grandes, né? Mas o Rio Tinga é um rio pequeno, né? E que, graças a Deus, tem sido preservado, né? Até aqui agora. Quando, em 1973, eu estava fora, né? Que eu voltei para a beira do rio, eu me encantou com tudo aquilo que revi, porque eu nasci aqui, né? Tudo aquilo que eu revi. Mas, ao mesmo tempo, me assustou com as obras que estavam se fazendo em torno do rio, né? Certo? O desgaste que estava se fazendo, as bombas que estavam se instalando, né? E naquele momento, apesar que eu tinha uma certa consciência, tanto assim, eu comecei a abrir a boca e dizer, olha, vocês vão consumir rio fácil, fácil. 10 bombas aqui de 10, 20, 30, 40 cavalos é capaz de sugar essa água. Mas é a voz vencida, né? Bom, o certo é que eles começaram a implantar um modelo, que é esse modelo de irrigação, né? Virou moda, o capitalismo no campo, né? E ele virou moda, né? Então, inicialmente foi o tomate, depois a verdura, né? O hortifruti granjeiro, né? E isso, ele tem uma certa quantidade de água para cada pé de tomate, para cada pé de pimentão, para cada pé de repolho, certo? E mesmo assim, o rio estava dando conta, na boa, né? Mas quando chegou para valer a banana e o mamão, aí a coisa apertou, porque é um produto, que, além dele exigir mais água, ele exige mais fertilizante, ele exige mais, até mesmo, remoção do solo, ele é permanente, e o consumo de um pé de banana é equivalente a mais ou menos 27 litros de água. Então, você imagine a quantidade de banana que os caras têm aqui, né? Imagine todos os dias, permanente, você tem que jogar ali 27 litros de água, né? Em cada pé, cada torceira de banana, né? Além do mais, o desmatamento ele foi muito severo, né? Porque acabaram, na verdade, a mata ciliar, acabou a mata ciliar, né? E a gente percebe que o rio sente, ao longo do rio, ele sente permanentemente a falta de sombra, né? A água precisa de sombra na sua evaporação. Quando a água evapora, que ela atinge, por exemplo, determinada altura de 2, 3, 4, 5 metros, a folha ela cai com certa facilidade, certo? Mas quando ela sobe para as nuvens, a nuvem vai cair em qualquer outro lugar, menos naquele local, certo? Bom, isso aí os técnicos sabem. Eu não domino essa tecnologia aí, né, pela experiência vivida, né? O que a gente tentou fazer? Eu tenho fotografias aqui que nós começamos.
nós começamos a procurar outro recurso, né? Então, eu disse assim, olha, o rio tem que ser limpo. E as pessoas, até inclusive os técnicos, foram contra aquilo que a gente colocava, porque eles diziam assim, que não precisa limpar o rio se infiltra, né? E é exatamente essa infiltração que cria, que faz nascer, por exemplo, as invasoras. A taboa, por exemplo, é uma invasora. Ela não é uma planta da região, certo? O consumo de água de uma taboa, de um pé de taboa, é uma coisa estúpida, né? A parte aérea dela, ela joga toda aquela água, ela chupa a água e joga, nada se alimenta dela. Até, inclusive, se você pegar a raiz da taboa e comer, você come. Eu, por exemplo, eu como aqui, certo? Mas ela não tem um valor alimentício, certo? Ela não serve, por exemplo, para alimentar um animal. Nada come ela. Então, eu colocava isso. Vamos substituir ela, por exemplo, por árvores, por outro tipo de vegetação que possa ensombrar o rio e não tirar a água do rio. E aí montamos um viveiro aqui, um viveiro, de certa forma, com uma boa capacidade produtiva, né? Mas nós não fomos entendidos no nosso projeto, certo? E o que a gente queria era sobreviver desse processo e, ao mesmo tempo, não só sobreviver, como também plantar as mudas, levar as mudas para o chão, sair da maternidade e viver onde tivesse um lago, onde tivesse um rio. Era essa a nossa proposta, né? A Chapada é cheia de lagoas. E aí no discurso nosso inicialmente, nós queríamos repovoar as lagoas. Como é que se repovoa uma lagoa? Basta que você plante qualquer tipo de área frutífera ali, que chega pássaros, chega, por exemplo, os animais, os roedores, né? E a nossa proposta é essa. Até mesmo os grandes animais gostam dos locais onde tem árvores frondosas, né? E aí nós trouxemos uma certa técnica, né? E chegamos a plantar mais de 100 mil sementes, né? E as sementes deram uma facilidade enorme, certo? Cresceram, né? Nós levamos muitas para o campo, né? E aí foi sementes dos mais variados, aroeira, pau-d'arco, ipê, sei lá, sete-casaca, muitas árvores, o próprio tutumuju, a gente que estava basicamente extinto aqui, né? Nós trouxemos ele de volta, né? O xixá é aquela cachopa que a arara adora ela, né? Certo? Então, nós recuperamos essas mudas, né? E elas estão aí, ela foi plantada, né? E recuperamos o mogno brasileiro, né? O mogno brasileiro, quando a gente começou a fazer o trabalho, ele estava em terceiro lugar na lista dos vegetais em extinção. Hoje, normalmente, assim, a quantidade de mogno que, se hoje fizéssemos um levantamento de todos os mognos que tem só na Chapada, eu poderia dizer que nós já temos muda suficiente para tirar ele da lista de extinção. E um pé de mogno dá aproximadamente, por ano, 200 cachopas, né? Certo? Uma árvore grande, né? E cada cachopa tem ali dentro, em torno de 20, 25 sementes, né? E as sementes do mogno, ela pega com muita facilidade. Se reproduzir ela naturalmente, a gente tira o mogno da lista da lista dos vegetais que estão em extinção, sem dúvida nenhuma. E eu, normalmente, continuo dizendo isso, né? Porém, além dessa questão do que nós fizemos, né, eu acho que teve uma coisa importante, né? Que nós levamos essa mensagem para os jovens, né? Criamos aqui na cabeceira do Rio uma associação chamada Grupo Cabeça, né? E o Grupo Cabeça teve um papel super importante
no início, né? Mas é aquele tal negócio, né? As pessoas, um ecologista é difícil ser engolido por as outras, por quase todas a sociedade em geral, certo? Ele engole, sei lá, um bêbado, engole, por exemplo, a fala de sei lá, um degradado qualquer, mas um ecologista é difícil você ser aceito em quase todos os níveis da sociedade. Quando você fala para o fazendeiro, ele acha que você está atrapalhando os negócios dele. Quando você fala para os madeireiros, pelo amor de Deus, esse cara, então, que deveria ser o sujeito que mais daria, sei lá, ajudaria a replantar, deveria ser exatamente essas pessoas. E quando eles querem replantar, é eucalipto, quase sempre, né? Entendeu? Se você observar bem, tem madeiras que, se replantadas, ela faz com que uma pessoa que tem um pequeno sítio, basicamente, sobreviva daquilo. Muitas madeiras. Uma delas, por exemplo, é o Sansão do Campo, né? Que as pessoas falam tanto dele, né? Joga. O Sansão do Campo, com 5, 6 anos, o que ele produz de madeira, ele te dá estaca, que tanto se corta a estaca para se fazer, enfim, se corta a madeira para fazer estaca, não se replanta. Mas o Sansão do Campo não, se corta, ele rebrota, né? E você faz o quê? A sombra, você tem a semente, certo? A aroeira, por exemplo. A aroeira é uma árvore sagrada, pode se chamar assim, né? Ela é resistente, ela serve para tudo, para fazer casa, ela serve, por exemplo, para fazer ponte, serve para fazer uma cama, qualquer coisa a aroeira serve. E você planta um pé de aroeira, com 5 anos você já colhe ela. Com 5 anos você já colhe ela. Você planta um pé de mogno, por exemplo, com 20 anos, você tem um tremendo de uma árvore gigante. Aquilo custa uma fortuna no mercado. Mas as pessoas não têm essa ideia, sabe? E onde é que você deveria trabalhar esse modelo? Seria na escola, né? Seria você debater isso com os alunos, ensinar o próprio aluno a plantar na sua porta, a plantar na cerca do pai dele, certo? Quantas estacas vai em 1 quilômetro de cerca? Quanto? Quem tem sítio sabe disso, né? Mas geralmente é uma estaca a cada metro. Então, 1 quilômetro de cerca, ele tem mais ou menos 1.000 estacas. Agora, o que é uma estaca? É uma árvore que você colhe apenas a parte grossa e desperdiça o resto todo. Todo o resto você desperdiça. Então, por que não plantar árvore, a cerca viva? Você planta a cerca viva, você nunca mais vai desmatar. Ao contrário, você vai alimentar os pássaros, você vai trazer roedores, você vai trazer, por exemplo, em vez da lagarta ir comer lá o tomate que você plantou, não, ela tem onde comer, ela não vai aparecer no seu sítio, na sua horta. Tudo isso vale. E também é o que? É a nossa ecologia. A ecologia é essa. O ecólogo, por exemplo, é aquele cara que não quer só preservar. Não, você quer plantar também, você quer dar vida àquilo que está morrendo, certo? E o que é que está morrendo? Não é a semente que está morrendo, porque a semente, geralmente, quando ela morre, ela nasce de novo, tá certo? Ela se transforma, ela modifica a forma de vida, certo? E já a árvore, não, a árvore morre, certo? Ela tem um período, ela tem um período de vida. Todo ser vivo tem um período de vida. Então, a árvore morre. Então, o que é que você deveria ensinar para nossas crianças? Olha, você tem um sítio? Tem. Meça lá quantas estacas tem cercando o seu sítio. Ele vai lá e ele mesmo conta. Olha, tem 1.000 mudas, tem 1.000 estacas. Essas estacas vieram de onde? Ele não sabe. Ele não sabe. Pergunta para o pai dele. Eu comprei. Comprou de quem? Eu comprei no mercado. Agora, esse mercado comprou de quem? Provavelmente ele invadiu uma mata virgem aí, tirou as estacas e trouxe e vendeu. Tá certo? Bom, isso aí é o desgaste. A outra coisa que a gente precisa chamar atenção é
outros elementos que você tem na beira do rio, e dá para você sobreviver dele, né? Uma pequena horta na beira do rio, molhada, com um regador de mão, sustenta uma família. Sustenta uma família. O consumismo prova por A mais B, matematicamente, que isso é impossível. Prova matematicamente que isso é impossível, né? Agora, tira, localiza no rol da história como começou o consumismo, propriamente dito. Você pode perceber que ele foi provocado, o consumismo foi provocado pelo modo de produção capitalista, certo? É uma das coisas criada. O consumismo é uma cultura criada, certo? Então, aí diz assim, você não precisa mais produzir em casa, eu lhe vendo. Pode ficar tranquilo, vai fazer outra coisa, que isso eu lhe vendo. Então, aí sai o serviço público. Os serviços públicos, né? Aquela de construir navios, de construir casa para o rei, de construir estradas, né? Fica tranquilo, que alguém vai criar o boi, certo? E vai lá no açougue, vai ter a carne para você consumir. Ora, se for só isso, certo? Poderia até se dizer assim, é razoável, mas não é isso. Você consome a carne, que é o alimento, mas depois você consome os produtos para construir, sei lá, o seu bem-estar, a roupa, o batom para a mulher, enfim, o sabonete, etc, etc. Bom, até aí estaria muito bem. Mas quando você exagera, quando você consegue ir lá no rio e pegar uma caçamba de areia, e aquela areia jamais vai ser areia. Por quê? Porque você transforma ela em massa, bota cimento dentro, faz dela uma pedra e joga na tua casa. Isso é consumismo. Isso é consumismo. Certo? Ou não é consumismo que precisa da casa. Claro que você precisa da casa, mas quantos metros quadrados de abrigo precisa para uma pessoa, vamos dizer assim, a chamada pessoa normal? A maior parte das casas são sobrados gigantes, né? E quanto ela consumiu de pedra? Quanto ela consumiu de areia? Certo? Quanto ela consumiu de ferro? Tudo isso é minério tirado da beira ou da serra ou dos nossos rios. Ou da serra ou dos nossos rios. E aí vem as portas, vem as janelas, e depois vem as camas, né? Tudo isso, né? Ou seja, é um produto tirado da natureza. E nós não contamos isso. Nós vemos aqueles prédios enormes, né? Lá cheio de pedra, construído de pedra, de areia, e até as tintas, né? A tinta também é tirada da natureza, geralmente é de rochas, né? Gente, então o consumismo obriga você a cada vez consumir mais, construir mais casas, construir mais apartamentos, construir mais isso, mais aquilo outro. Tá certo? É necessário? É. Mas ninguém está dizendo que não seja necessário. Você pode limitar esse consumo. Por exemplo, será que não seria possível a gente contrabalancear aí, usar, por exemplo, determinadas argila e não só areia? É possível, sim, mas por que não? Porque é feio, né? Mas ela é muito mais, digamos assim, ecológica. Porque se você faz um tijolo, o dia que sua casa cair, o tijolo, se facilitar, ele volta a ser até solo. Se você quebrar o tijolo, certo? E misturar com qualquer tipo de adubo, o lugar onde tinha uma casa velha de adubo, se você misturar ela com qualquer adubo, pode ser até adubo, as fezes dos animais, e você plantar um pé de tomate, ele nasce. Agora, derruba uma casa de tijolo,
desse tijolinho queimado, tal, né? Areia, cimento, tinta, né? E depois macera ela toda e planta qualquer coisa que você nasce. Ou seja, você transformou a natureza, fez dela rebelde, tá certo? Fez dela um deserto. E nós estamos aí reconstruindo o caos. Bom, o rio Tinga, ele é fruto de... Até que eu fui para outros campos, né? Mas ele é fruto mais ou menos disso. Ele é fruto de quê? De uma retirada da água para alimentar um pé de um vegetal que vai dar um fruto. Ali, aquele fruto é inteiramente água, 80% da banana é água, certo? E ele vai para onde? Ele vai para a cidade, ele vai ser consumido, o fruto vai ser consumido longe, a água daqui vai para longe, consumida lá, certo? E o que é que se faz para retornar, para que essa água que foi retorne? Nada, se pode fazer nada, nós não podemos empurrar a nuvem, né? Então, o que que se pode fazer? Já tem uma natureza aqui que faz com que o rio Tinga brote. O rio Tinga, ele é fruto de uma... A natureza faz com que os canais subterrâneos, né, jorra, né? Tem areia lá, areia branca, onde nasce o rio, né? Ele não depende das chuvas, né? Então, vamos cuidar desses lugares, vamos buscar saber onde é que é essa fonte interna de água. Já descobriram, mas em cima dessa fonte interna de água que descobriram, tem uma aqui próxima, outra em Campo Formoso, que é um rio que talvez seja o mesmo daqui, né? Se colocando, descobrindo os lençóis freáticos, né? E colocando uma sonda lá para buscar ela para tirar água para poço. E os poços estão realmente esvaziando o lençol freático. Por quê? Porque a água sai lá do lençol, chega aqui em cima, ele não retorna, né? Aí ele vai ser banana, aí ele vai ser irrigar outras regiões, por exemplo, né? E de repente essa água se torna consumo. O que a gente pensa também é que é necessário a gente partir para outra... Eu já sei que meu tempo esgotou, mas eu vou falar aqui só isso aqui. É preciso partir também para outro discurso. O discurso é uma proposta de forma de vida, certo? Eu estou percebendo que os povos indígenas, os povos negros, né, estão sempre criticando essa questão, tá certo? Os pescadores, mas eu não vejo a gente juntar para elaborar uma proposta de vida que seja consequente. A proposta do bom viver, eu concordo com a proposta do bom viver. Vamos elaborar ela da forma do bom viver, certo? Ou seja, ela precisa ser elaborada e ser apregoada. Não tem a escola de administração de empresas, não tem a escola de economia, certo? De ciências econômicas, as teorias econômicas, a macro e microeconomia. Bora transformar essa ciência, certo? Numa escola. E eu me proponho, por exemplo, que você vai ser professor dela, se assim me convidasse, não tenho mais idade para isso. Ou seja, vamos ensinar nossos garotos uma nova teoria econômica. Ou seja, nós vivemos hoje em um mundo capitalista, nós vivemos em um mundo consumista, nós vivemos em um mundo em que regredir pela própria vontade do homem é difícil. É difícil. Você convencer as pessoas de fazer uma regressão, é isso mesmo que eu estou dizendo. Eu não estou falando à toa, não. É uma regressão mesmo. Deixar de consumir. Ou seja, deixar de andar, deixar de se locomover como a gente se move, deixar de consumir diesel, deixar de vestir tanta roupa, deixar de tomar tanto banho. Puxa vida, e nós vamos ficar sujos? Não vamos ficar sujos. Mas nós podemos ter uma quantidade de água para tomar banho. Então, todas essas questões, certo, tem que ser debatida. Tem que ser debatida, certo? Tem que ser debatida principalmente por essa Câmara, por esse grupo que se chama Defensor das Águas Claras.
defensor da natureza, defensor do rio, defensor das serras, o pessoal que defende as serras, o pessoal que defende as lagoas. Os meus poemas, muitos deles são sobre a lagoa, adoro lagoa, certo? Eu espero ter contribuído com alguma coisa, me desculpe se avancei no tempo, mas um abraço para todos vocês. Obrigada, Juvenal. Foi muito importante a sua contribuição, certo? É uma fala muito potente, né? Sobre a contextualização da luta do povo indígena Paiaiá no território do Rio Tinga, né? Que é falando sobre a importância, né? Da preservação e do monitoramento mesmo, né? Da exploração que está acontecendo na região. Quero agradecer imensamente a sua presença. É muito importante ter você contribuindo, né, para esse momento de conscientização e principalmente em relação ao que está acontecendo atualmente no Brasil, né, as queimadas que estão acontecendo. Então é importante contextualizar também as coisas que aconteceram. Agora, eu queria deixar para as pessoas que têm dúvidas para falar no chat QIA, que está disponível na sala, que a gente vai respondendo também para as pessoas, tá? E também a gente vai deixar disponível o link do movimento indígena, das páginas do movimento indígena Paiaiá, e também o link das páginas do Juvenal, do Capítulo Juvenal, certo? Com isso, eu chamo agora, né, o Albert, que é militante do MTST, coordenador da Pacová e pesquisador do programa Saberes, certo? Ele vai falar um pouco sobre o déficit do financiamento nas soluções climáticas locais e como a filantropia pode apoiar. Com você, Albert. Oi, gente. Só um minutinho. Aqui. Boa noite. Me apresentar. Josi já me apresentou, né? Mas só contextualizando, sou Albert, filho da Lagoa Bonita e Utinga, militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, coordenador da Pacová, articulação de cooperação de capacidade, junto com o Davi também, que falou antes, junto com a Lavínia e com o Matheus, que estão aqui acompanhando. Sou pesquisador do programa Saberes, da Rede Comuá, que é quem está construindo o mês da filantropia que transforma, e venho trazer um pouco assim do contexto da dificuldade que as organizações, e no caso do que a gente está conversando aqui, das soluções climáticas locais, em relação à questão do financiamento de atividades e do financiamento dessas soluções. Acho que Davi trouxe todo um contexto do que a gente pensa em relação ao observatório, qual é o intuito. Cacique Juvenal também, com sua fala potente, falam para a gente o que é o Tinga, o que é o Rio Tinga, qual é a relação primordial do povo indígena Paiaiá na defesa da cabeceira do rio, mas também do rio como um todo, e da própria Tinga e da terra, né? Então, falar que eu vou trazer aqui alguns dados da realidade das organizações hoje, e aí utilizar duas coisas como fontes primordiais, que é a pesquisa Periferias e Filantropia, da iniciativa PIPA, e também a minha pesquisa, que eu tenho feito na Rede Comuá, que se chama Dificuldade de Acesso dos Movimentos Sociais a Recursos e a Construção de uma Nova Cultura Política de Doação. Inclusive, uma das organizações entrevistadas foi o MAIP, Movimento Associativo Indígena Paiaiá. Entrevistei Otto Paiaiá, um dos membros do movimento. A pesquisa da PIPA, ela traz os desafios que as organizações vêm enfrentando, e as organizações focadas nas organizações periféricas, e aí é importante destacar que essas organizações contextualizadas como periféricas não são só as organizações das periferias urbanas, mas também comunidades rurais e todos esses espaços à margem do centro do capital. A pesquisa ela revela dados alarmantes para a gente. Cerca de 1/3 das organizações que fizeram parte dessa pesquisa operam anualmente com R$5.000. Quer dizer que em todo ano
o orçamento total dessas organizações é de R$ 5.000. 89% da equipe dessas organizações, e a equipe a gente pensa, normalmente a organização de base, a equipe e a direção são as mesmas pessoas, inclusive, né? Mantém outro emprego, são pessoas voluntárias, sobretudo mulheres à frente, liderando essas iniciativas, e mulheres negras, entrando numa tripla, quádrupla jornada de trabalho para poder tocar essas iniciativas que são tão importantes para a defesa dos territórios e para a defesa ambiental. No tocante a soluções ambientais, soluções climáticas locais, as organizações elas enfrentam desafios adicionais ao contexto, porque as organizações e iniciativas locais, normalmente elas são ignoradas, são colocadas de lado por iniciativas de maior visibilidade. Iniciativas que têm uma maior visibilidade normalmente são as que estão mais dotadas de recursos. E, junto a isso, a invisibilidade, a dificuldade de acesso a recursos, tem a questão da burocracia e de uma série de diálogos técnicos também que os financiadores demandam para essas organizações. Junto com isso, na minha pesquisa, ainda tem um pouco dos dados, e aí a minha pesquisa foi focada em pensar a dificuldade de acesso a recursos do Movimento Sem Teto em Salvador e das associações em Utinga. Um dos resultados da pesquisa é que, dentro dessas inúmeras barreiras, a gente ainda tem conta, as organizações ainda contam com a burocracia excessiva para poder acessar recursos, recursos não flexíveis. Então, os recursos, quando vêm bastante carimbados, então, não dá para construir um projeto de defesa de algo específico, porque o recurso sempre vem muito carimbado. Então, são inflexíveis, e também a própria dificuldade das organizações que estão na base diariamente, defendendo os locais, e aí pensar que a defesa local contribui para a resiliência geral, né? Se não tiver quem defenda ali no território, não vai ter uma defesa geral do meio ambiente. Essas organizações ainda enfrentam uma falta de uma comunicação não adequada. Os processos de financiamento também são muito mal comunicados para essas organizações. Então, existe uma série de barreiras que essas organizações têm enfrentado nesse último período, nos períodos, né, para poder terem financiamentos adequados para as iniciativas. E aí, pensando, a Juvenal trouxe de uma iniciativa específica, que é o MAIP, uma série de coisas que tem feito, e a gente sabe a dificuldade que essas organizações têm enfrentado, e, enfim, os recursos têm sido cada vez mais escassos em relação às soluções climáticas locais. Existe uma crescente de recursos aportados, recursos financeiros aportados nas soluções climáticas por causa da crise e da emergência climática que a gente tem vivido, mas esses recursos não têm chegado nas soluções que estão defendendo nos territórios, nas soluções que estão no dia a dia, na linha de frente dos movimentos, para as associações, estão ali fazendo a defesa imediata e a defesa na nascente dos processos. Então, esse é um processo que a gente tem tentado refletir um pouco, e aqui dentro da Pacová, inclusive, é uma das frentes que a gente tem pensado, refletir por que essas organizações, que são tão importantes, que têm desempenhado um papel essencial nesse processo, não são as organizações que estão conseguindo, às vezes, se manter o aluguel, a conta de luz da sede da associação, que dirá as iniciativas, né? A gente sempre destaca que, e ouvi uma fala que foi muito potente também, que o financiamento ele não é o que mantém essas organizações, porque existem organizações de 50 anos que estão aí e que nunca receberam um financiamento, que grandes organizações recebem e estão aí na luta diária. Mas é importante que chegue financiamentos flexíveis para essas organizações para fortalecer as defesas nos territórios. A gente tem trazido alguns dados e construído junto com os dados que já tem para apresentar, né, para os financiadores, para a filantropia, e aí, sobretudo no contexto da filantropia comunitária, mas também tentando sensibilizar uma série de outros atores, e aí contextualizando que a filantropia comunitária ela é uma parte da filantropia que pensa nos territórios. A rede é uma rede de fundos
temáticos, independentes, comunitários, e aí a gente vai deixando aqui depois os links do Fundo Casa, que é um fundo que pensa é, a questão socioambiental, do ISPN, que pensa Cerrado e Caatinga, e do Funbea, que pensa educação ambiental, mas a gente tem visto essas dificuldades que essas organizações têm enfrentado e têm tentado trazer esses dados para que a gente consiga sensibilizar e colocar aqui. As organizações que estão na base, elas precisam desse fortalecimento e é papel dos financiadores pensar e repensar esse processo para quem está na base, né? O processo tem que ser pensado a partir da base para a partir daí a gente conseguir construir de fato e que o financiamento venha de fato para isso. Eu acho que essa é uma síntese do que a gente tem trazido em relação à questão de dados e do que a gente tem pensado relacionados a essa dificuldade que os movimentos, que as associações têm enfrentado nesse sentido e as soluções climáticas locais. E a gente convida quem está aqui a acompanhar a gente, acompanhar os resultados que a gente vem trazendo das pesquisas, tanto dentro do observatório, como a cartilha que a gente está lançando hoje, que traz um panorama geral do Rio Tinga, mas também os dados que a gente vem trazendo sobre as dificuldades e engrossar esse caldo, né? De mostrar que as organizações que estão na base são as que realmente têm tido essa dificuldade e que precisam ser cada vez mais fortalecidas, porque é só com um fortalecimento local que a gente consegue, de fato, fazer um fortalecimento geral. Eu acho que é um pouco disso que eu queria trazer. Obrigada, Alves, pela sua fala. Muito importante na contextualização também sobre o observatório, o papel que ele vem desenvolvendo, né, no monitoramento do Rio Tinga. Queria dizer para todas as pessoas que vai estar disponível também o link para baixar, para acompanhar, né, e aí baixar a cartilha que vai ser disponibilizada no site do Observatório. É o primeiro lançamento, né, do Observatório do Rio, a cartilha que vai ser lançada esse mês. O link vai estar disponível. O link também vai estar disponível, vai ter um link também disponível pro certificado de horas suplementares, vai estar disponível até amanhã. O link também, obviamente, vai disponibilizar no chat. E queria saber se alguém tem alguma dúvida, se queria falar alguma coisa. Que a gente deixou o chat QIA disponível para poder realizar perguntas. Eu acho que talvez as pessoas estejam com dificuldade, porque, por exemplo, o Sérgio está com a mão levantada, mas eu não sei se ele está encontrando o QIA. Aí, Sérgio e outras pessoas que queiram tirar dúvidas, o Tiago também aqui, bateu palma, mas quem tiver com dúvida, tem na barrinha, onde tem participantes, finalizar, enfim, chat, tem uma barrinha escrito QIA. E aí lá vocês conseguem mandar as dúvidas, as questões, enfim. A gente também vai deixar disponível o link das atividades, o link das redes da Pacová, do Observatório, para todas as pessoas que tiverem interesse em acompanhar e também se fazer presente, né, integrar a luta, porque tanto as comunidades que vivem em torno do Rio Tinga, quanto pessoas que, como a gente, né, que está de fora, eu, enquanto uma mulher negra de terreiro, entendo a importância da preservação, né, do monitoramento climático. Tem um ditado de Yorubá que fala que é Kosi Ewe, Kosi Orixá, que é sem orixá, sem folha, sem orixá. Né? Então, é uma preservação muito importante. Os links já estão disponíveis. É isso, gente. O chat está desativado, mas está disponibilizando aqui o QIA para as pessoas deixarem as perguntas, qualquer dúvida que seja aqui mesmo.
E, gente, assim, se alguém quiser falar, pode levantar também, que acho que a gente consegue desmutar, colocar a pessoa específica para falar. E vamos dar uns 2, 3 minutos para refletir depois de tantas falas e ver se alguém tem alguma dúvida, alguma questão. Por enquanto, é falar que está disponibilizado no chat. E Josi já tinha falado e reforçar, né? Vou mandar aqui de novo o link para baixar a cartilha. A cartilha, a redação é da Ana, ela também está aqui, mas, enfim, mora em Brasília, com essa questão das queimadas, ela está bem mal de saúde, não vai conseguir falar, mas a redação é da Ana e é um desembocado do trabalho que a gente tem feito em relação a essa questão do levantamento de dados e da sistematização de dados em relação ao Rio Tinga. Dá uns 2 minutinhos para se a gente tiver alguma questão, alguma pergunta, para poder lançar no chat. Eu queria, Vitória, pode eu falar. queria, eu queria só agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco. Eu não conheço bem sobre, gostaria de conhecer melhor. Aí, assim como vocês entrarem em contato comigo, né, por esse mesmo canal, eu gostaria, na verdade, de ter mais informações, né, para a gente poder ajudar ou então ser ajudado, né? É isso aí. Mas minha gratidão por tudo, viu? Muito obrigada, Juvenal. Continuaremos com contato, com certeza, é uma aliança muito importante e fortalecedora, certo? A gente vai estar em contato com você para manter todo mundo, né, conectado. O link o link do certificado vai ser enviado via e-mail para quem se inscreveu e esteve disponível, né, durante a atividade. Vitória deixou aqui uma mensagem. Sem folhas não há de chá, sem natureza não há nada. Esse momento com vocês é muito enriquecedor, parabéns. A gente que agradece a presença de todas as pessoas que estiveram aqui. É muito importante saber que nossa atividade trouxe pessoas que tinham curiosidade, pessoas que vão fortalecer o movimento. Tiago colocou minha pesquisa de mestrado que estou desenvolvendo é sobre os impactos socioambientais relacionados pelo cultivo de banana no Vale do Rio Tinga. Assim, vou usar bastante dos dados gerados pelo observatório. Tiago, muito obrigada. A sua atividade é muito importante. Entre em contato com a gente, que a gente vai conversar com você também. Realmente, a Mariana Carames falou, realmente incrível, um privilégio vir aqui, uma honra. Um privilégio, uma honra, com certeza. Muito obrigada a todos presentes. Foi muito importante essa atividade do observatório. Eu espero que a gente tenha momentos outros como esse, para a gente poder entender, né, e sempre é, fazer, né, uma pontuação importante do que está acontecendo, né, na região, que é uma exploração exacerbada, de uma exploração exacerbada do rio, uma exploração exacerbada do meio ambiente, tá? Então, assim, agradecer ao Albert, ao Davi, ao Juvenal, ao Cassiopaiá e a Yasmin, a todas as pessoas que estiveram presentes na atividade. Se não tiver nenhuma dúvida, a Jace Paiá falou parabéns pela iniciativa. E na PTA, obrigada, Jace. O Sérgio falou obrigada pela oportunidade, parabéns para todos. A Vitória também mandou muito obrigada, aprendi demais e vai acompanhar vocês nas redes. Jean Luiz mandou um axé. Axé a todo mundo, muito obrigada por participar dessa atividade. E se os pesquisadores quiserem dar um agradecimento, falar mais alguma coisa, a gente encerra a atividade. Eu quero agradecer o espaço importantíssimo, falar que não somente o Observatório do Rio Tinga, mas a própria Procová está à disposição.
Agradecer ao Cacique Paiaiá pela fala potente e também por nos inundar com seu conhecimento vasto sobre a realidade, não somente do povo indígena, mas também é, do que é possível fazer, né, conhecendo a região e tendo aí a motivação de fazer com que a gente possa viver em uma sociedade melhor, buscando sempre a coletividade. Muito obrigado, Albert também, e a Yasmin aqui, enfim, e a todo o amparo da Rede Comar para Pacová nos últimos meses, enfim, muito obrigado. É isso então, gente. Obrigado, boa noite. Acompanhe a Boa gente. noite.